Oi, gente! Aqui quem fala é a Maria Cândida. Eu curso administração aqui na FSM e estou no sexto semestre. Antes de tudo, né, esse vídeo tem como principal intuito eu estar ensinando para vocês e disseminando algumas informações sobre o planejamento financeiro pessoal, que é ofertado pela cadeira de Tópicos em Finanças orientada pelo professor Roberto. Bom, então hoje eu vou explicar um pouquinho mais sobre o tópico de investimentos. Partindo disso, então, primeiramente, né, o que é um investimento? Investimento é quando você coloca o seu dinheiro em algum lugar com a esperança de que ele cresça e tu tenha um retorno financeiro sobre o teu investimento. Existem diversos tipos de investimentos, né, como ações, títulos públicos, fundos imobiliários, entre outros, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Cada tipo de investimento tem suas próprias características e risco. E então é importante você, né, como investidor, entenda essas características e identifique qual cabe melhor à sua realidade antes de você investir. Então, por exemplo, tem os perfis de investidor. Então, é o conservador, moderado e agressivo. Então, você tem que analisar de acordo com base na sua idade, na sua renda, no seu conhecimento, se você já investiu, é a sua primeira vez, e quais são os seus objetivos. Assim você vai identificar quais são as suas preferências e expectativas para que seu investimento tenha o retorno esperado. Então, como que eu posso começar a investir, né? Primeiramente, então, eu trouxe 4 passos aqui, os principais, para a gente começar, né, a entrar um pouquinho mais dentro do assunto. O primeiro passo, então, é analisar o seu perfil. Então, como eu comentei, moderado, agressivo, conservador, você vai analisar e ter essas características, e após isso já estabelecer uma meta. Então, por exemplo, eu quero ir para a faculdade daqui 3 anos. Então, eu estou aqui no primeiro ano do ensino médio e eu preciso, a partir disso, analisar como será o futuro, então, na faculdade. Ok, será uma faculdade pública? Será uma faculdade privada? Então eu vou ter que pagar ali mensalmente? Quais serão os custos? Quais serão as minhas despesas? Onde que eu vou ficar? Se é aqui na minha cidade, eu vou ter que ir para outra cidade para estudar, eu vou ficar na casa de um tio, vou ter um apartamento. Então, você tem que estabelecer o quanto que você pretende investir, então qual é seu objetivo, a sua meta para que seja cumprida, né? Até nesse período que a gente estabeleceu de 3 anos. Após isso, então, escolher o investimento. Então, para a escolha do seu investimento, é necessário que eles atendam a esses teus objetivos e que ele esteja no teu prazo definido. Então, tem investimentos que podem ser de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Então, cada característica ali pode ter um retorno diferente. Por último, é acompanhar mesmo o retorno desse teu investimento mensalmente, ali, diariamente, e é estar acompanhando as condições do mercado, porque elas são influenciadas pela política e economia do país, né? Algumas dicas, além dos passos que eu comentei. Tem, então, uma gama de investimentos diversa. Então, uma carteira de investimentos, né, que é o conjunto de todos esses investimentos que você possui, é necessário, então, a gente diversificar ela por conta de reduzir os riscos que os investimentos podem ter. Então, em vez de você se arriscar em um só investimento e perder tudo, é melhor você colocando poucos, mesmo se for poucos, mas em vários investimentos para você ter um retorno e não, e caso, né, aconteça algum imprevisto ali, de acordo com o que eu comentei, né, que pode ter influência política e econômica, algum desses investimentos não influencia os outros, né, o teu retorno. Segunda dica é que você defina o que será destinado ao investimento de acordo com a tua renda. Então, ali eu trouxe um exemplo. Você recebe todo mês R$ 2.000. Então, você vai ter 50% para pagar suas contas, então luz, água, aluguel, gás, compras. 20% seria de lazer, que seria ali R$ 400. Então, eu quero ir no shopping, vou comprar uma blusa, vou no cinema. E outros 20% seria investimento, que aí a gente estaria estabelecendo esses R$ 400 em vários investimentos que, de acordo com o teu objetivo, né? E, por fim, os 10% seria para fundo de emergência. Eu conto com isso porque tem investimentos, né, que tu não consegue retirar após um determinado período. Então, por exemplo, vamos dizer que um investimento você precisa tirar após 3 meses desse investimento.
Logo, se acontecer uma emergência, então, infelizmente, ficou desempregado, infelizmente, hã, problemas de saúde, então tenha esse fundo de emergência, né, tu guardando esse teu dinheiro, para que caso não aconteça, né, algum imprevisto, tu tenha esse dinheiro para conseguir se manter, né. Ok, então voltando para os investimentos, nós temos tipos de investimentos. Aqui é a renda fixa e a renda variável. Os ativos de renda fixa são considerados aqueles mais seguros, né, previsíveis, porque eles possuem um critério de rentabilidade e prazo definido no momento da sua aplicação. Então, eles estão atrelados ao critério, né, de taxa básica de juros e do CDI. Então, a partir do CDI e dessa taxa, você já consegue, no momento da sua aplicação, saber o quanto que tu vai ter de retorno, né, em determinado período. Os ativos, então, eles possuem um risco menor, né, do que de renda variável, né, por conta que você já sabe o que tu vai receber. Então, a renda variável, ela é conhecida por maior imprevisibilidade, né, sobre os teus ganhos e você possui um maior risco, né. Então, pode trazer uns retornos maiores, né, ganhos maiores, mas é importante lembrar que é possível também você investir em renda fixa e renda variável e não ter que escolher, né? Apenas um tipo desse investimento, como eu comentei, de ter uma carteira de investimento diversa. Investindo então nesses dois ao mesmo tempo, você otimiza seus resultados e tu consegue montar essa carteira, né? Então, partindo do que a gente comentou sobre o renda fixa e renda variável, a gente consegue investir aqui em várias ações, em vários títulos públicos e fundos imobiliários e CDB. Aqui, então, vamos iniciar em títulos públicos e ações. Os títulos públicos, eles são considerados, então, investimentos mais seguros e previsíveis, né? Pois estão atrelados, então, ao critério da taxa básica e o CDI. Então, como por exemplo, eu trouxe aqui o Tesouro Selic. Então, ele é um investimento de baixo risco, mas ele é uma boa opção para quem busca segurança e previsibilidade desse teu retorno financeiro. As ações, então, são títulos de renda variável emitida por empresas de capital aberto. Então, elas são negociadas na bolsa de valores e seu preço varia de acordo com a oferta e a demanda do mercado. Então, eu trago aqui exemplos da Petrobras, Ambev, Itaú, entre outras, né? Os fundos imobiliários agora são fundos de investimentos que aplicam recursos em empreendimentos. Então, por exemplo, shoppings, edifícios, residenciais. Então, tu tem ali uma casa, um apartamento. E tem como objetivo tu obter uma renda com a alocação desses imóveis. Então, você coloca a tua casa para alugar, tu vai recebendo uma renda, né, mensalmente, de acordo com o teu empreendimento, né, que está sendo alugado. Outro exemplo seria então o CDB, que é um título de renda fixa, que é emitido por bancos e caixas econômicas, que tem como função então tá captando dinheiro e financiar suas atividades. Então, como por exemplo o CDB, que ele tem o pré-fixado, pós-fixado e o híbrido, desculpa. E alguns exemplos de CDB que estão disponíveis no mercado são o CDB do Banco Inter, e vários outros bancos que oferecem esse tipo de investimento. Seria isso então minha apresentação. Se alguém tiver alguma dúvida, só colocar aqui um comentário abaixo que eu fico à disposição para estar respondendo. Então, tchau, tchau.